O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus é a palavra que sempre vem para dar-nos a esperança, dar-nos também o consolo, dar a cada um de nós, povo de Deus, neste tempo de angústia, de incertezas, a confiança de que Ele é a nossa força, a nossa esperança. E a liturgia da palavra deste domingo, bastante propícia para compreender quem é esse Deus. Desde a primeira leitura até ao Evangelho. A primeira leitura, o autor sagrado relata para nós que Deus é aquele que é indulgente. Embora Ele tenha um poder sem medida, incomensurável, e que poderia ser um prepotente, e usar desse poder para massacrar, Ele age contrariamente ao poder que possui, mas age com indulgência para com todos. Ou seja, oferece graças especiais a todos e espera o retorno também de todos. E este retorno, ele está ligado justamente àquela autoconsciência de fazer o bem da melhor maneira possível em nossas ações, aniquilando-se assim aquele desejo, aquela pulsão que brota no nosso interior, que é o resto do pecado, o mal, que ainda tem esse sinal em cada um de nós. Isso é o que nos ensina São Paulo na segunda leitura, escrevendo aos Romanos. O Espírito é que está em nós para nos fortalecer no confronto diário com a força carnal, a força humana, que traz ainda em si a marca do pecado. O Espírito de Deus
quando abrimos, a graça de Deus é que vai nos transformando e dando força também ao nosso espírito, que nos foi dado no ato da concepção, que é o corpo glorioso, o corpo espiritual, para confrontar o joio que ainda está em nós. Quando nós ouvimos este evangelho, logo vem na nossa mente dois grupos. O grupo que é o trigo e o grupo que é o joio. Não é isso que o evangelho diz. Mateus escreve este evangelho olhando para a sua própria comunidade. Somos nós mesmos. Em nós está o joio e o trigo. E quantas vezes nós vemos dentro de nós brotar a força do joio? Na seara do Senhor, que é a igreja, também aí está o joio. A maneira dele manifestar é que muda em sua intensidade. Quem dá ouvido à palavra de Deus e deixa com que o trigo, que é a graça que está em nós e que penetrou o mais profundo do nosso ser, do nosso espírito, no dia em que fomos batizados, e essa graça, ela vai sendo intensificada na medida em que nós vamos buscando essa mesma graça na palavra de Deus, na Eucaristia, nos outros sacramentos, nós então vamos aniquilando o joio e vai transparecendo, vai vendo em nós o trigo, ou seja, a ação boa, os gestos bons, agradáveis, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas limitações. Então, na comunidade eclesial, na igreja de Jesus Cristo, na seara que é o mundo, nós então observamos o joio. E nós projetamos o joio no outro, mas não o vemos em nós. E por isso mesmo, os discípulos de Jesus propõem a ele a eliminação do joio. Olha, Senhor, não é melhor nós destruirmos o joio? Nós também pensamos assim. Você ir na sua casa, na sua família, como esposo, esposa, pais, filhos. Muitas vezes você pensa, vou eliminar a minha esposa, eliminar o meu esposo, meus filhos não seguem o caminho do bem, ou sei lá o que faz. Vamos eliminar, vamos afastar, vamos fugir da luta diária. A nossa tendência, a princípio, é esta também, igual a dos discípulos. Vamos eliminar o joio, vamos arrancá-los da seara. A erva daninha que está lá no meio das plantas, os espinhos. Mas o Senhor diz o contrário, não. Vamos cuidar de tudo. Ele é indulgente, como diz lá o autor da primeira leitura. Ele é bondoso, ele é misericórdia, ele espera, ele é indulgente. Não vamos fazer isso. E até porque, se formos tirar o joio, nós podemos estragar também o trigo. Ou seja, se nós expulsarmos alguém, porque julgamos segundo os nossos princípios, que não temos critérios para isso, só Deus pode julgar, nós podemos, juntamente com o joio, na nossa visão, expulsar o trigo, porque pode ser alguém da própria família, pode ser alguém do convívio, pode ser alguém que, embora não tenha um comportamento bom na nossa visão e na nossa percepção, isso pode ser verdade, mas para a família, aquela pessoa, claro, é predileta, é querida, é amada. Então Jesus é sábio absolutamente e torna nele mesmo concreto aquilo que o autor sagrado da primeira leitura diz: Deus é paciente, Deus é indulgente, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Neste tempo em que nós vivemos esta pandemia,
É preciso que nós estejamos de olho no joio. Ele pode brotar, ele pode aparecer em nossas famílias, em nossas comunidades, ele pode aparecer em cada um de nós, mas ele deve ser aniquilado, deixado lá, sendo aniquilado, deixado latente lá, mas sem a possibilidade dele desenvolver em nossas ações, mas estimular em nós a graça, a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus que está em nós, está em nosso espírito, para que assim nós que olhamos para o mundo e vemos toda a criação gemendo, ainda pela marca do pecado, e nós juntos, nós também devemos ser sinais da graça de Deus, do amor de Deus para todos, da melhor maneira possível, mesmo distantes neste tempo de pandemia. Mas também olhando para a pandemia, nós vamos enxergar o joio em nós. Como é que nós estamos ajudando as pessoas a se cuidarem? Claro que antes cuidar de nós, para cuidar do outro. Não podemos passar a nossa responsabilidade para Deus. Se assim fizermos, estamos sendo o joio, não o trigo. Se tivermos essa consciência de fazermos intencionalmente, sermos abusadores, não fazer a nossa parte conforme devemos, nós devemos ser o trigo. A igreja, que somos batizados, povo de Deus, essa seara na qual encontramos também o joio, porque ele está em nós, que é o resto do pecado, o que diferencia é a proporção que nós vamos o aniquilando quando brota do nosso interior aquela pulsão de fazer o mal. Nós somos chamados a ser o trigo e sermos cuidadores de nós e dos outros, para colaborarmos para o fim dos males, entre eles este que agora vivenciamos, esta epidemia da Covid-19. Mas é preciso olhar para o nosso interior, é preciso olhar para o nosso coração, é preciso olhar para as nossas ações, é preciso olhar também para o tempo em que vivemos. Que sinal ou sinais de Deus nós vemos no tempo em que nós vivemos? O trigo absoluto, a bondade absoluta de Deus, a sua indulgência para com cada um de nós. Para que nós, sob a graça de Deus, sejamos cada vez mais esse trigo na seara do Senhor, sem aquela pretensão de querer julgar, muito menos condenar, porque quem julga é Deus. Por isso que Jesus diz, olha, deixa o trigo e o joio, no final tudo será recolhido. O trigo será separado do joio, o joio será queimado. Se não se converter, se não buscar a graça de Deus, se não transformar-se, pelo menos na batalha diária, no trigo. E o Espírito de Deus é que está nesta tarefa, quando abrimos a nossa vida, o nosso ser, para que Ele possa nos fortalecer em nossa dimensão espiritual, nesse confronto com aquilo que a fraqueza manifesta, que está ainda em nosso ser corporal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.